tema de hoje à noite, então, é respeito à crença alheia. Há muito tempo eu vi a necessidade de conversar, refletir sobre esse assunto, principalmente pelo fato de ser espírita, e observar como que anda o mundo hoje em relações às demais religiões, e como é a relação também das demais religiões com a nossa religião nesse momento. Nesse momento estamos em religião, estamos interligados, estamos em comunhão, estamos juntos. E eu achei interessante a gente abordar esse tema hoje. Para iniciar, sempre umas perguntinhas básicas, a gente vai ter mais pergunta durante as apresentações, mas vamos refletir um pouco sobre o respeito à crença alheia. Primeiro, vamos pensar, por que existe religião no mundo inteiro? Ou religiões no mundo inteiro? Isso é uma coisa global, Onde quer que eu vá, existem religiões. Lógico que tem algumas partes do mundo, alguns países, que eles não permitem, mas mesmo assim tem pessoas que praticam. Porque em toda parte do mundo há crença em algo sobrenatural. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque quase todas as pessoas têm uma crença, uma fé, acreditam em algo. Ou algumas também não acreditam. Algumas acreditam em 280 deuses, 2.800 deuses, 5.000 deuses. E outras acreditam em um Deus, único, ser. Seria isso prova de que Deus, de fato, existe? Mais um tema para a palestra aí, Seria isso prova de que Deus existe? Então, vamos refletir sobre essas questões. Perguntaram para Mahatma Gandhi o que é religião. E olha o que ele define. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? E ele continua: para mim, as diferentes religiões são lindas flores, provenientes do mesmo jardim, ou são ramos da mesma árvore majestosa. Portanto, são todas verdadeiras. Olha a afirmação dele. Mahatma Gandhi, seu nome Mohandas Karamchand Gandhi, ou como ficou conhecido, Mahatma Gandhi, foi acima de tudo um ativista da não violência. Esse homem ele conseguiu vencer uma guerra sem gastar uma gota de sangue ou matar uma pessoa. E foram perguntas feitas para ele ainda para provocar ele, achando que ele ia defender a região dele, que é a Índia. E olha que bela reflexão. As diferentes religiões são lindas flores. Vamos trazer isso para dentro da gente. O que seriam essas lindas flores? Provenientes do mesmo jardim. O que seria esse mesmo jardim? Quantas religiões existem hoje? Tanto no Brasil quanto no mundo. Gente, se a gente for no Google, não tem como contar, é incontável. Tentei trazer isso aqui à risca, mas não tem como, é impossível. Você pega informação de 2009, 2013, 2017, 2018 não tem. Mas, de acordo com o jornal O Globo, em 2017, afirmou que desde 2010, uma nova organização religiosa
surge por hora. Por hora. E eu até comentava um tempo atrás, antes de fazer esse estudo, que eu achava que era a cada 2 dias surgia uma nova religião. Mas é por hora. Existem vários motivos para essa expansão. E uma delas é a facilidade para a abertura de novas igrejas. Diante disso, que igreja podemos escolher? Como identificar a verdadeira? Se a cada 1 hora abre-se uma igreja, uma entidade religiosa, com os nomes mais variáveis possíveis: Jesus de barba, Jesus sem barba, Jesus de unha grande, Jesus de unha curta, Jesus negro, Jesus alemão, Jesus japonês, e assim vai, mãos ensanguentadas, e isso e aquilo outro, e vai se criando novas religiões. E por que será que são criadas tantas novas religiões? Será que é necessário isso? Então vamos entender por quê. As religiões no mundo. Aqui foi criado um organograma que divide, toda a linha histórica. Então a gente começa lá desde a religião primitiva, que começa pelos ismos, teísmo, deísmo, panteísmo, animismo, humanismo, desde os indígenas também. Passamos pelas religiões sapiensais, que aí vem o hinduísmo, continua com o ismo ainda, budismo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo, jainismo, Hare Krishna, que a gente conhece, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, ao qual eu já tive a oportunidade de participar. Participei 2 anos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, uma religião fundada por Meisho Sama, é uma religião oriental. E Perfect Liberty, que eu nunca ouvi falar. Eu conheci Londrina. Perfect Liberty? É oriental também? Não, deve ser americana, né? Mas japoneses. Japonesa também. Depois nós já chegamos na Era de Cristo, que são as religiões proféticas. Vem o judaísmo, cristianismo, islamismo. E dentro dessas religiões proféticas ainda vem os católicos, que é a maior massa hoje de adeptos na religião, os ortodoxos e os evangélicos. Continuando, religiões espirituais. Colocar aqui Allan Kardec como uma religião. Vamos colocar o espiritismo. Vem a Umbanda, vem o Candomblé, vem o Vodú e o secretismo. E mais para frente vem as atitudes ou místicas filosóficas, onde vai entrar a maçonaria, Seixonoe, yoga, esoterismo, Ananda Marga e teosofia. E a Tenrikyu. Qual? Tenrikyu, que eu também conheço. Tenrikyu. Também já conheço. Que também vai para o lado do misticismo também, Então, gente, se eu começar a falar de cada uma aqui, a gente vai ficar o resto da noite aqui até o final de semana. Mas é somente para a gente ter uma base de como está a estrutura de religiões no nosso mundo hoje. Isso é uma base da base. Alguns símbolos, que é interessante, na abertura do slide ali, tem alguns símbolos, que é respeito a todas as crenças, e cada crença ela tem a sua simbologia. E aí vem a simbologia da Umbanda, para quem não conhece, é o círculo, um triângulo e uma cruz. Candomblé, cristianismo, que é a cruz, judaísmo, o islamismo, budismo e assim por diante. Vocês já conheciam esse símbolo? Sabiam o significado? A Tenrikyu lá, ó. A Tenrikyu lá na primeira linha, a última. Tá lá. Tenrikyu. Tá lá. Uma estrela com círculos, Bem, mas afinal, o que é religião? E o melhor conceito que eu encontrei foi em dicionários, foi em pesquisa, Google e tudo mais, mas o melhor conceito que eu achei foi esse. É um conjunto de sistemas culturais, envolve sociedade, e de crenças, envolve fé, além de visões diversificadas. De quem? De nós.
Estabelece os símbolos, que a gente acabou de ver, que relacionam a humanidade junto com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Então a gente está com sociedade, com fé, com crença, com valores morais, espiritualidade, outro plano. Então foi o melhor conceito que eu consegui trazer para vocês sobre o que é religião, para a gente conseguir entender. E por que muitas pessoas acreditam que sua religião é superior às demais? E é por esse motivo que eu estou trazendo essa reflexão hoje, né? Por que só o Espiritismo? Algumas pessoas dizem que só o Espiritismo salva. Eu já ouvi gente falando isso. Que o Espiritismo é a melhor religião que existe no mundo hoje. Ou que o evangelismo, a evangelização também é. Ou que o católico também só o católico salva. E olha o que acontece lá em cima. Sai tolerância, pessoas brigando. E essa é uma cena menos forte que a gente pode trazer para cá, né? Que tem bárbaros por aí, graças a Deus aqui no Brasil não tem. Mas em outras partes do mundo, nesse momento, tem milhares de pessoas morrendo por causa de religião, por causa de fé. E porque essas pessoas acreditam firmemente que somente elas estão salvas, enquanto todos os demais estão condenados. Existe religião que, se você não for para a religião dele, ou se mesmo no seu leito de morte você não se converter para aquela religião, você não está salvo. E salvo do quê? Para onde que eu vou? Como que eu vou ser salvo? Espiritismo não é salvacionista. Isso mesmo. Espiritismo não é salvacionista. Cada um salva a si mesmo. Cada um se salva a si mesmo. E muitas vezes quando a gente está conversando, diz que a religião não se discute, mas a gente pode conversar e debater sobre o assunto. O assunto pode ser cortado quando eu falo a partir do momento que eu falar que a minha religião salva, ou com quem eu estiver conversando, falar que somente a religião dele salva. Aí é o momento de cortar o assunto e parar. Você sabe por que usa esse termo salvar? Não. As religiões, principalmente as cristãs, aceitam uma única existência. Então o indivíduo que faz direitinho vai ser salvo, vai para o céu. Por isso o Espiritismo não tem nada de salvar. O Espiritismo é evolução. Sim. Então salvar é ir para o céu. Sim. Então isso é do cristianismo, não é de todas. Sim. Mas o Espiritismo destoa disso. O Espiritismo não aceita Salvador. Salvador não existe, é você que se salva. Salvar é graça, que se evolui, que educa. Sim, com certeza. E quando entra nessa questão, a pessoa fala em salvação, fala assim, tá bom então me explica uma criança que nasceu natimorto. Me explica uma criança que morreu com 5 meses, com 1 ano de idade, com 5 anos. O que ela fez de errado para ela não ser salva, ou ser salva? E aí a pessoa vem, fala que aí já está salvo, tal, que criança não. Mas cada um com a sua fé, como o Boberg acabou de colocar. Nós acreditamos em evolução, cada um no seu grau evolutivo. E outro detalhe, pouquíssimas pensam na essência da mensagem que abraçam, independente de crença religiosa, de fé, de igreja, de dogma. Pouquíssimas pensam na essência da mensagem que abraçam, já que estão muito preocupadas em converter almas que consideram perdidas. E aí eu não olho para mim mesmo, eu quero salvar o mundo. Então você tem que vir para o Espiritismo, que o Espiritismo salva. Venha para a minha religião, faço campanha, mas enquanto isso, o que eu estou fazendo para mim? Então, pouquíssimas pensam na essência da mensagem que abraça. E aqui fizeram uma imagem, né? Só o seu está certo?
Então, de onde vem essa atitude preconceituosa, exclusivista, que nos afasta dos nossos irmãos? Principalmente a questão do preconceito. A doutrina espírita tem muitos adeptos, e tem uma certa quantidade que tem medo, não é nem vergonha, medo em determinadas localidades de se dizer que é espírita e se expor. Eu, semana passada, em maio, final de maio, já fui católico também, tá, gente? Acho que a maioria de nós já fomos, né? Minha mãe, ela desencarnou, está com 6 anos. Meu pai desencarnou há 24 anos. E senti uma necessidade de ir na igreja católica, pedir para rezar uma missa. De 6 anos para minha mãe, que era dia 23 de maio, e 24 anos para o meu pai, que foi 28 de abril. E eu falei, por que eu fiz isso? Fui criado com a minha mãe, ela fazia isso. Aí parece que o espírito dela chegou em mim e falou assim: filho, vai na igreja, pede para rezar uma missa para mim. Eu entendo, enquanto Edmilson, que não há necessidade, mas em respeito à crença da minha mãe e à educação que ela me deu, que eu ia com ela, quando meu pai faleceu, a gente foi muito tempo, fez missa de 7º dia, fez missa de um mês, fez missa de um ano. Então eu fui na igreja, fui lá na paróquia, gostaria de marcar uma missa para minha mãe, em memória da alma dela, 6 anos, e para o meu pai 24 anos, marcado. E aí, geralmente eu marco, mas não vou. Eu senti a necessidade de participar daquela missa. Aí 6 horas da tarde começa a missa, fui para a igreja, normal, entrei. Assim que eu entrei, tinha uma mulher perguntando se a gente queria participar, né, de lá na frente do púlpito. Aí eu olhei para ela assim e falei: olha, eu sou espírita. Ela: mas o que tem? Você vai participar agora aqui com a gente. Olha a maturidade dessa mulher e a minha imaturidade, que eu ainda falei com receio, né? Mas eu tinha que falar para ela como que é para o púlpito dentro da igreja católica. Era a parte do oferecimento, que fala assim: hoje escutai nossas preces. Então você vai lá, tem umas frases deles lá que a gente fala e o pessoal repete. Aí ela falou: não tem problema, você pode participar. Olha que coisa gostosa, o orgulho que eu tive naquele momento. Que quando a gente vai, e detalhe, quando a gente vai para um centro espírita, nós estamos participando, estamos em comunhão, participando desse momento de reflexão. Mesma coisa a missa. Até hoje tem muita gente que vai para uma missa e fala que vai assistir a missa, e não é assistir a missa, é participar. Quando você fala que você vai assistir, parece que a estrela da missa é o padre. Não, o padre está ali para direcionar o caminho daquele momento que tem que ser feito. Mas nós vamos participar. Mas se fosse uma pessoa preconceituosa naquele momento e eu falasse que era espírita, eu particularmente, vou ser sincero, fiquei até com medo de ela me expulsar da igreja naquele momento. Já ia falar: o que você está fazendo aqui, né? Que isso não é bem-vindo. Mas lógico que eu ia continuar, que era respeitar a alma da minha mãe, o espírito da minha mãe e o espírito do meu pai. Mas você vê a maturidade de uma pessoa que está dentro da igreja católica, o respeito que ela teve. E é isso que temos que ter. Já temos, na verdade. Então, o que faz isso, né, de preconceito? Primeiro vem do nosso pensamento limitado, vai até uma certa linha, e ainda egoísta, além de tudo. Sendo que quase sempre o homem acredita que tem razão. Quase sempre. A maioria de nós acredita que tem razão. Então acredita que tem razão, que o espiritismo, entre aspas, salva, né, Roberto? O evangélico acredita que na igreja dele, só tem que ser na dele, não pode ser nas outras, que salva também. E sempre com essa razão. Imaginam que suas opiniões, crenças e opções são as melhores possíveis. E assim quer pisar por cima dos outros, né? Vocês já notaram que a maior parte das pessoas acha que tem muito a ensinar aos outros e nunca a aprender? E nós temos mais que aprender do que ensinar. Eu particularmente.
Tenho muito que aprender ainda. Tratamos o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Somos severos para com os outros e indulgentes para conosco, ou severo para conosco e indulgentes para com os outros? E aí que vamos entrar na linha do Espiritismo. Que tipo de subsídio o Espiritismo nos oferece para uma melhor interpretação desse tema? Então, o que o Espiritismo fala? A questão do respeito à crença alheia. Questão 842 do Livro dos Espíritos. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão de verdade. Saiu Kardec perguntando, tá? Afirmando. Como se pode reconhecer a quem tem o direito de se posicionar assim? Resumindo, ele está perguntando qual que é a melhor religião e quem tem o direito de afirmar isso. E olha o que os Espíritos respondem. Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Olha que palavra forte, hipócritas. Ou seja, pela prática da lei de amor, repetindo, prática de lei de amor e de caridade, em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. A esse sinal reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Não está atacando ninguém aqui nesse trecho, ele está só fazendo uma afirmação, que toda doutrina que semeia desunião, estabelece uma demarcação entre seus filhos, que somos nós, só pode ser salva e nociva. A esse sinal reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Repetindo, fortalecendo o que foi falado. E aí perguntaram para o Mahatma Gandhi qual é a melhor religião. Mais uma provocação para ele. E ele respondeu: aquela que te faz bem. Tem, resumindo, não me recordo, mas vocês que estudam o Livro dos Espíritos, não me lembro se faz essa pergunta em alguma questão em um determinado momento também, mas pelo estudo que eu tive, essa pergunta foi feita diretamente a Mahatma Gandhi: qual a melhor religião? E ele responde: aquela que lhe faz bem. Então, se a pessoa está bem dentro de uma religião, para que eu vou chamar ela para vir para o Espiritismo? Agora, se ela não está bem, qual o conselho que eu vou dar para ela? Procure uma religião que te faça bem. Principalmente quando estou falando com os irmãos que estão desamparados, que estão com dor, que estão doentes, que foram enganados, que foram traídos, que estão indo para o fundo do poço. O que eu falo? Busque a Deus, busque uma religião. A nossa casa funciona toda segunda e sexta, está aberta as portas a partir das 7 horas. Querendo ir lá, o endereço é tal, chegue lá. Mas eu não tenho necessidade de falar: venha para a minha doutrina que tudo para você vai melhorar. Que essa melhora depende da gente. Não é ele chegando aqui doente, lógico, tem o devido tratamento, tem uma recepção e tudo mais, mas vai depender dele. E não aquela questão de colocar a mão, você está curado. Igual vem acontecendo ultimamente nas mídias aí, né? Só de cheirar alguma coisa. Só fazendo um acréscimo que você falou, né? Sim. Qual a melhor religião? Sim. Que a resposta dele é um pouquinho mais abrangente. Ele diz o seguinte: é aquela que lhe faz um homem de bem. Não é aquela que lhe faz bem. Aquela que lhe faz bem é uma coisa. Aquela que torna você um homem de bem é outra coisa. É bem diferente, entendeu? Sim. É aquela que lhe torna um homem de bem. Sim. Tá? Só essa correção. Lembrei. Obrigado. O Espiritismo, ele é entendido
como ciência, filosofia e religião, e é o que mais subsídio nos dá para respeitar as crenças e os comportamentos do nosso próximo. Ciência, filosofia e religião. 3 linhas que englobam o Espiritismo e que nos faz respeitar as crenças, os comportamentos dos próximos e buscar entender por que tal atitude, por que tal façanha, por que a pessoa está naquele momento vivendo naquela situação. Tem coisas muitas vezes que eu olho, busco entender, compreender, até interpretar por que a pessoa está naquela determinada situação. E quanto mais o ser humano sabe, melhor compreende os comportamentos humanos, desarmando-se de ideias pré-concebidas, da censura sistemática e dos prejuízos das raças, de castas, de crenças e de grupos. Mas o estudo ele é necessário, ele é essencial para isso. Por isso que se fala que o espírita estuda tanto. E não é orgulho. Para nós compreendermos, nós temos que estudar. E para se ter uma fé, ela também tem que ser raciocinada. Por isso a importância do estudo. E o conceito de justiça segundo o Espiritismo, como fica? Segundo os ensinamentos espírita, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. 2 coisas divertem o Espiritismo, determinam esse direito: a lei humana e a lei natural. Lei humana, o homem faz as leis apropriadas a seus costumes e vão sendo reformuladas de acordo com seu progresso. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Já a lei natural, o homem tem nato as noções da justiça. Simples assim. O verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamento. É que a palavra religião quer dizer laço, ligações. Tem um trecho bíblico que se diz, onde tiver 2 pessoas falando em meu nome, eu estarei contigo. Lá eu estarei, independente de religião. Não como um culto, com hierarquias, dogmas e cerimônias externas, mas como um laço que nos une em fraternidade, em comunhão de pensamento e que precisa ter a sua base na mais pura caridade. E para isso que serve a religião, aquela que esclarece porque nos encontramos sobre este planeta, que nossa estada por aqui é passageira e que logo mais adentraremos novamente o mundo espiritual de onde viemos. E assim vamos progredindo, conforme disse o professor no início aqui do tema. E para finalizar, esse é um texto que eu peguei de WhatsApp de um grupo espírita que eu participo, e achei muito interessante esse texto, porque fala: precisamos sempre um dos outros. E hoje tem muita gente que se diz religiosa, mas se acha que não precisa dos outros, ou se diz que não acredita em Deus e também não precisa das pessoas. Então, uma boa reflexão, um texto anônimo, mas que eu achei muito interessante. Precisamos sempre um dos outros. Você sabia que seu nascimento foi através de outros? Seus primeiros banhos foram dados por outros? Seu nome foi dado por outros? Você foi educado por outros?
Quando você adoece, é cuidado por outros. E o respeito a si é dado por outros. Seu último banho será dado por outros. E o seu funeral será realizado por outros também. Em pertences e propriedades serão herdados por outros. Então, questiono-me, por que motivo algum de nós deixamos o nosso ego, o nosso tempo, nossa carreira, nosso dinheiro e nossas crenças nos levarem a menosprezar o valor dos outros na nossa vida? Sendo que, na verdade, os nossos feitos envolvem tanto os outros. É hora de todos nós simplificarmos, reajustarmos e modificarmos nossa percepção da vida e sobre a vida, a fim de nos tornarmos mais amorosos, mais humildes e vivermos pacificamente com os outros. Porque nesta vida precisamos uns dos outros em todo o tempo. Tenhamos gratidão com o próximo. Cada um de nós é o outro do outro. Vamos cuidar uns dos outros. Muito obrigado, que assim seja.